Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos agora mais um programa e o programa dessa semana tá bem especial. A gente vai falar no primeiro bloco, sobre aparelhos ortodônticos para adultos. Para isso, a doutora Regiane Kiel está aqui e vai esclarecer todas as dúvidas pra gente. Você tem vontade de deixar os seus dentes alinhados e ter um sorriso perfeito? Então não saia daí. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre aparelhos ortodônticos para adultos, né? Daí minha primeira pergunta para ti, doutora, é: vale a pena colocar um aparelho ortodôntico na fase adulta? Com certeza vale, tá? Existe aí uma lenda, né, que como é que é a movimentação e tudo mais. Mas assim, tem casos que a gente só consegue o resultado que a pessoa quer se colocar o aparelho ortodôntico. Uhum. Então, mesmo o adulto, ele precisa sim passar pelo aparelho para corrigir algum dente desalinhado, inclinado, para poder fazer implante, por exemplo. Uhum. Então, antes de um outro Entendi. tratamento, um tratamento às vezes estético mais completo, precisa passar sim pelo aparelho antes. Então, acredito que seja um mito que pessoas de 50 mais 60 anos, até 70, não possam usar aparelho. Então, Sim, hoje é comprovadíssimo que é um mito e que é possível. Eu já tive pacientes aí com mais de 70 anos colocando aparelho e eles falavam assim: por que eu não coloquei antes? Porque eu sempre me achava velho, sempre nananã. Mas precisa sim arrumar os dentes, alinhar. Eu falo que o aparelho é o carro, então ele vai deixar a posição certa dos dentes para aquele tratamento. É claro que existe um planejamento inicial. Então, por exemplo, eu preciso fazer um implante nessa região, mas já perdi esse dente há muito tempo e o dente do lado inclinou, porque ele estava sem o apoio. Não adianta eu ir simplesmente lá e colocar um aparelho, ou colocar um implante. Eu preciso corrigir essa mordida, posicionar ele legal, para daí fazer um implante. Então, por isso que movimenta sim. Uhum. E às vezes não é nem uma questão de estética, né, doutora? É uma questão funcional, até de saúde, né? Com certeza. Pacientes também que estão já ali com a periodontite, tem anos a mordida errada, a posição errada, vai perder o dente mais rápido. Então, por isso que precisa do tratamento do aparelho ortodôntico para posicionar, corrigir a mordida, para a gente conseguir ter mais tempo de vida desses dentes. Porque não adianta nada, ele tá torto, a perda é mais rápida. Agora, se ele tá na posição certa, encaixado, alinhado, a longevidade é muito maior, né, dos dentes. Entendi. Doutor, existe diferença entre o tratamento para um adulto e o tratamento no adolescente, no jovem? Sim, é uma ótima pergunta. É essa a resistência que o paciente adulto tem. Então, por exemplo, assim, eu li na internet que não movimenta. O que é a diferença? O aparelho ortodôntico em adulto vai remodelar o osso alveolar, ou seja, o osso que está em volta do dente. Então, ele vai sim movimentar os dentes. Então, ele é um tratamento ortodôntico que a gente chama. Quando é criança, adolescente, dependendo da idade, a gente consegue também fazer uma movimentação esquelética. Então, é através de um aparelho, às vezes, ortopédico. Então, além do osso alveolar, a gente movimenta sim o osso da maxila e da mandíbula com um aparelho ortodôntico. Então, essa é a diferença do paciente adulto. Então, um paciente adulto, eu não vou prometer que eu vou movimentar, abrir a arcada, por causa que o osso já vai estar osso integrado. Então, não tem como eu movimentar o osso da maxila. Mas o em volta do dente ali, a região do osso alveolar, é possível sim. É possível. É um tratamento mais demorado por ser adulto?
Às vezes sim, mas às vezes a gente tá precisando resolver só isso. Como eu falei, é só ali mais o dente inclinado, então tende a ser mais rápido. Por exemplo, assim, às vezes a criança teve que começar a tratar quando tinha ainda dente de leite. Então acaba sendo um tratamento também um pouco mais longo, o da criança. E o do adulto, até por essas questões, acaba sendo mais rápido. Entendi. Então é uma mais grande um mito, vantagem. né? Uma grande vantagem. Doutora, existem tipos de aparelho? A gente tem muita novidade na área da odontologia. Eu acho que os aparelhos também passaram por essa transformação, né? Com certeza. Você pode mostrar pra gente? A doutora trouxe aqui. Sim. Então, é o clássico, né? nos pacientes adultos. A gente usa o aparelho que eu chamo convencional, tá? Que são os brackets metálicos colados em cada dente. E os fios que são de níquel titânio ou aço, né? Que levam a movimentação. Um aparelho muito usado em adulto, tá? Que também é um dos queridinhos, é o que a gente chama um pouco de aparelho estético. Qual a diferença? Os brackets, que são esses aqui, que são os colados no dente, eles são às vezes de um material mais estético, né? Mais transparente. Então, por isso que acaba sendo um aparelho mais discreto, né? Fica da cor do dente, Isso. praticamente. Então, assim, o paciente adulto, ele tem um pouco de resistência de pensar nele de aparelho. E aí, às vezes, ele opta por esse tipo de aparelho aqui, né? Que é o aparelho fixo, colado nos dentes. Não tira, né? Tá ali sempre. E vai uma vez ao mês ali para o dentista fazer a ativação do aparelho, que é a manutenção. Tá? Uma maior novidade agora que são os chamados Invisalign, né? Que são os alinhadores invisíveis. Esse é o queridinho, né? É a novidade, o queridinho. O queridinho, olha, pra quem tinha como desculpa, não quero ficar com meu sorriso metálico, não tem mais desculpa. Agora não tem mesmo. Não tem. Então, esse sistema aqui, ele é mais tecnológico, né? Então, a gente molda o paciente, ele é feito toda uma análise, um planejamento de como vai ser cada passo a passo do tratamento dos dentes. E aí já é possível o paciente ver como ele vai finalizar pelo software ali do computador. Então, o paciente já tem uma ideia de como vai ficar. A única coisa que ele precisa é usar as placas. Então, elas são trocadas semanalmente. Então, uma placa é número 1 essa semana, número 2 semana que vem. E aí vai ao dentista também uma vez ao mês pra gente já fazer. Já recebe as quatro as placas, quatro, né? troca em casa. Troca em casa. Vai ao dentista pra gente ir acompanhando, vendo mesmo, se não tem que voltar alguma, enfim, pra ver se tá dando a sequência. E dorme com ele, doutora? Usa direto, tá? Tem que usar direto. Só que é possível tirar pra comer e pra escovar o dente. Então, acaba sempre mantendo a sensação da boca mais limpa, né? Porque a higiene permanece a mesma, né? Isso. E também tem aquela situação de que quando tá com o aparelho fixo, cuidado pra... Você não pode morder tal alimento, porque pode quebrar a pecinha, a pipoca, o amendoim, Então, esse aqui, como você tira pra comer e coloca depois higienizado, então não tem risco de ficar quebrando. Porque o fato de quebrar, às vezes, descolar a pecinha, o que acontece? Quando nós vamos recolar essa peça, a gente tem que voltar para um fio mais fino. E aí, então, é onde o aparelho, o tratamento ortodôntico convencional, atrasa um pouco. Então, em vez de eu evoluir para o próximo fio, que às vezes é um fio mais grosso, eu volto um pouco. Então, por isso que é um tratamento que depende muito da colaboração do paciente. E o paciente adulto, graças a Deus, é mais colaborador do que a criança. Então, nesse caso... É mais disciplinado. Nesse caso, o aparelho... Né, o tratamento ortodôntico no adulto também às vezes vai um pouco mais rápido por esse fator, entendeu? Porque ele tá sempre cuidando bonitinho. E o Invisalign, que são os alinhadores invisíveis, é uma tendência que pela praticidade e por tudo isso que eu te falei, e eles têm um detalhe que ele é mais rápido do que ainda o convencional. Nossa, só vantagens. Só vantagens. Porque, digamos assim, que na terceira plaquinha, eu já tô no fio do terceiro mês. Então, por exemplo, esses são os tempos, o ganho também uma outra vantagem do tempo, né? E só que o paciente tem que usar. Tem que usar. E uma outra vantagem é, por exemplo, tem um casamento, alguma coisa muito especial, pode tirar. Eu já tive casos de paciente que estava em tratamento e casou.
paciente casou, aí eu precisei tirar todo o aparelho, eu falei, não, tu não vai casar de aparelho, Vai tudo bem. casar. Tudo bem. Então eu tirei todo o aparelho, e só que não estava finalizado. Então depois ela voltou, recolei de novo. Não é que voltou do zero, mas tem um passo pra gente correr atrás. Essa é uma outra vantagem. E o Invisalign, ele permite um planejamento prévio, né? Isso. É uma tecnologia muito moderna via computador que o paciente, né, doutora, sabe como vai finalizar esse tratamento, né? Às vezes acontece muito de retratamento. Então, assim, o paciente usou quando era criança o aparelho normal e movimentou alguma coisinha ou outra porque passou por um crescimento. E nosso envelhecimento movimenta dente. Eu sempre tenho um artigo muito bom que diz que o apinhamento dentário, que são os dentes assim que ficarem um pouco tortos, são as rugas da boca. Então, assim, você vai envelhecer e você vai ter apinhamento dentário. Olha só. Porque o osso aqui do mento vai ficando cada vez mais fino com o envelhecimento. Entendi. Então, os dentes vão ficando com menos espaço ali e acaba dando uma entortadinha, que é o apinhamento. Então, às vezes, isso foi acontecendo e eles falam assim, ou porque nasceu o siso também, depois. Eles não eram tortos assim. Quando eu terminei o aparelho estava lindo. Quando eu era novo, quando eu era jovem, enfim. Daí o tempo passou. E agora passou e eu preciso corrigir isso aqui. Aí, às vezes, dependendo do caso, é claro, é um caso simples e tal. Então, o Invisalign é bem indicado para esses casos. E aí eles já sabem também como vai finalizar. Gostei, é isso que eu quero. Beleza, a gente começa a providenciar, fabricar as plaquinhas daí. Que legal! Só notícias boas, né? Só vantagens nesse Invisalign para você que tinha resistência, que queria uma coisa mais discreta, que passasse despercebido. Pode ficar com os dentes alinhados, né? Evoluiu muito a odontologia, né, doutora? Ainda bem, né? Então, assim, em todas as áreas. Em todas as áreas. Assim como o implante evoluiu muito, né? Então, antigamente a gente precisava esperar 6 meses de uma ossa-integração do implante, hoje é 3 meses. 3 meses. Então, assim também é do aparelho. Às vezes era um tratamento aí de 3 anos, hoje em dia 1 ano e meio. Então, ainda bem, porque... Ainda bem. A gente até pode evoluindo. Trazer um estudo de casos do Invisalign de algum paciente teu, porque é muito interessante, né? Muito bom mesmo. Doutora, muito obrigada, adorei esse assunto. É muito bom ter essas notícias boas, saber que é possível ter um sorriso bonito e alinhado mesmo depois de adulto, mesmo depois de 50 mais, né? Com certeza. Queria que tu deixasse teu Instagram. Tem muito conteúdo lá, né? E também o teu endereço. Sim, o Instagram é Regiane Kiel. Lá tenho todas as informações do consultório, casos clínicos, casos de antes e depois, que às vezes a pessoa fica curiosa, melhora mesmo, movimenta. Então tem tudo lá, tem as informações às vezes do paciente, o que ele usou, então para a pessoa ver que realmente é pacientes adultos, né, de várias faixas etárias. E o consultório fica ali no bairro, no comecinho do Garcia, na Engenheiro Odebrecht, bem pertinho ali da Bela Janela, né, que agora tá ali na região. E é isso. Doutora, muito obrigada e até a próxima. Até. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta no segundo bloco, não saia daí.